Olá, maravilhosa! Eu me chamo Luana Mello e essa é mais uma aula da nossa jornada Empresário de Sucesso. Na aula de hoje eu vou te ensinar como ter um Instagram estratégico. Então a gente vai conversar, eu vou te ensinar como é que você vai traçar aí umas estratégias para o seu Instagram se tornar ainda mais forte, para que você tenha ainda mais venda e para que isso reflita aí diretamente no seu faturamento. Olá! Oi, Cá! Seja bem-vinda! Vou esperar o pessoal ir entrando. Sejam muito bem-vindas. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está me assistindo depois, todo mundo que está vendo essa live gravada. Então, se você está vendo essa live depois, coloca aqui nos comentários. Oi, Cá! Hoje eu tô poderosa! Hoje eu coloquei aqui uma gola alta de oncinha que deu tudo certo. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que tá aqui comigo ao vivo. Quem tá assistindo essa live depois, quem tá assistindo essa aula gravada, seja muito bem-vindo. Já coloca aqui nos comentários se é a primeira vez que você tá assistindo essa aula comigo, se você já assistiu outras aulas. Então, me conta aqui um pouquinho de como é que tá essa sua trajetória. E olha só, queria começar falando que quando eu comecei aqui no Instagram, lá em 2017, eu não entendia nada. Então, eu comecei criando conteúdo de forma completamente aleatória. Era sempre um terror criar conteúdo, porque eu não sabia exatamente o que postar. E aí eu queria entender se isso acontece com vocês. Ou se não, se vocês já sabem exatamente o que postar, ou se vocês ainda têm essa dificuldade. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Coloca aqui pra mim se você já se sentiu perdida nesse processo de posicionar o seu Instagram, de se colocar ali como alguém que tá vendendo algo. Então, me conta aqui, coloca aqui nos comentários se você tem essa dificuldade de tornar o seu Instagram mais estratégico. Oi! Um beijo, meu amor! Você que é lindo demais! Um beijo, amigo! E aí, vamos lá! Quando eu comecei, assim que eu iniciei aqui nas redes sociais, eu me senti muito travada, exatamente por não conseguir ter um caminho, por não conseguir ter muita estratégia. Ó, a Carol tá dizendo que tem muita dificuldade, então eu super te entendo, Carol. Eu também tinha muita essa dificuldade, eu não sabia como trazer isso aqui para as redes sociais, como deixar o nosso Instagram ainda mais objetivo para a venda. Então, é isso que a gente vai falar sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Porque afinal o Instagram ele é a sua maior vitrine. Então, assim, para que você consiga tornar suas vendas mais não vou dizer fáceis, né? Mas mais objetivas, para que você consiga de fato mostrar para as pessoas o que você vende, você precisa entender como você vai posicionar ali, como você vai fazer as estratégias de se posicionar. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de entender o que fazer. Só que eu queria começar com um questionamento a você, né? Se você já entende, se você já sabe qual é o seu nicho, se você já tem de fato aquilo que você vende, ou um produto, ou um serviço, se você já tem clareza daquilo que você faz. E eu vou explicar por que eu tô dizendo isso. Quando a gente trabalha com arte, por exemplo, a gente tem muitas formas de colocar nossa arte para o mundo. E essa quantidade de formas, né, essa variedade, na verdade, de formas, ou seja, os diversos... são, sei lá, 10 maneiras de colocar nossa arte no mundo. E aí, por ter muitas opções, a gente não sabe o que escolher, a gente não sabe como começar a divulgar. Então isso dificulta muito. O que eu quero fazer hoje, falar hoje pra você, é que você inicie o seu processo decidindo de fato com o que você quer trabalhar, decidindo de fato o que você quer vender, o que você quer, onde você quer atuar, porque a partir dessa definição você vai conseguir ter ainda mais clareza nas suas estratégias. Repito, por que eu estou falando isso? Porque eu tinha essa dificuldade pela enorme variedade de coisas para se trabalhar. Eu não tinha muita clareza, então eu ficava completamente perdida. Então, assim,
Primeira coisa é a gente entender e a gente definir ali o nosso nicho, definir ali com o que a gente quer trabalhar, para que esse Instagram ele seja uma vitrine do seu produto principal. Para que o Instagram ele seja uma vitrine daquilo que você de fato vai ganhar dinheiro, para aquilo que você de fato vai conseguir ter um retorno financeiro. Então, você não vai simplesmente estar ali fazendo de qualquer jeito, porque você vai falar exatamente, né? Você vai focar exatamente naquilo que vai favorecer o seu produto. Então, são as estratégias voltadas para o produto que você vende. Até aí tá fazendo sentido? Até aí vocês estão conseguindo entender? Porque assim, eu vou explicar de fato, Luana, afinal, o que é um conteúdo estratégico? E aí você vai me perguntar, afinal, o que é isso? O que significa isso? Então, assim, um Instagram estratégico. O Instagram estratégico, ele é aquele que vende do início ao fim. É aquele Instagram que ele mostra para o seu cliente aquilo que você vende desde a sua bio até as fotos do feed. Então, criar um Instagram forte, um Instagram potente, estratégico e que vende é um processo de entender primeiramente o seu produto, entender qual é a transformação que o seu produto traz para o mundo, ou seja, o que o seu produto tem de diferente, o que o seu produto faz de diferente e o que você pode oferecer com ele. E em seguida, inserir todo o universo do seu produto ali no seu Instagram estratégico. Então, vamos lá. A primeira coisa é entender que ele é alinhado com o seu produto do início ao fim. Isso significa que você vai colocar apenas foto do seu produto? Não, obviamente que não. Isso significa que você vai incluir na sua estratégia o seu storytelling, ou seja, a forma com que você criou aquele produto, a forma com que você pensou naquele produto. Então você vai trazer ali toda a sua vivência para o seu Instagram, principalmente se você trabalha com produtos artesanais. Se você trabalha com produtos artesanais, é uma forma de você colocar para o seu cliente, de você mostrar para ele exatamente o que tem por trás ali daquele artesanal. Gabriel, vai ficar salva a live, tá? Vai ficar salva, não se preocupa, vai ficar no feed. E aí, vamos lá. Isso significa que você vai usar, né, de todos os artifícios do Instagram para poder atrair aquela pessoa e vai tornar ele cada vez mais estratégico. Então, vamos lá. Você vai entender hoje o que é que funciona para você. O que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que faz sentido. E aí, por onde que a gente vai começar, né? A gente vai começar entendendo o seguinte. Vai começar entendendo que não há crescimento no improviso. Então, não tem como você crescer nessa plataforma, não tem como você crescer no Instagram de forma completamente aleatória, de forma completamente improvisada. Não tem como você crescer no Instagram sem uma estratégia, sem algo que esteja por trás. Você só vai crescer de forma aleatória se você postar coisas totalmente malucas que não vão te levar a lugar nenhum, vão te trazer qualquer tipo de pessoa, não necessariamente cliente, ok? Então, não adianta você escrever qualquer coisa de qualquer jeito e achar que vai atrair aqueles clientes que compram de você. Não. Os clientes que você vai atrair, na verdade, são os clientes cachorrada, que a gente já falou aqui. A gente já teve uma aula sobre esses tipos de cliente e eu já identifiquei para vocês os clientes cachorradas, que são aqueles clientes que não valorizam o seu trabalho. Então, assim, por que você tem que preparar o seu território no Instagram? Porque o Instagram é a sua casa, né? Então, assim, você precisa estar com a casa arrumada para receber esse cliente. Você precisa estar com a casa arrumada, você precisa estar com a sua loja arrumada. O Instagram é a sua vitrine na rua mais movimentada da internet, que é como a Sabrina Nunes fala. O Instagram a internet é a rua mais movimentada e o seu feed, né, o seu Instagram, ele precisa estar pronto para receber o seu cliente. Ó, a Thais colocou, hashtag não há crescimento no improviso. É exatamente isso, não há crescimento no improviso, não tem como. A gente precisa ter uma estratégia por trás, principalmente se você for uma empreendedora, se você for alguém que quer de fato crescer e vender e
ter resultados aqui na internet. Se você não quiser, aí você vai improvisando, vai fazendo de qualquer jeito. Aí já não é comigo, eu já passei a responsabilidade pra você. Então, fica tranquilo. Então, vamos lá. Me conta aí, quando você chega numa loja, imagina só. Imagina você chegando numa loja e a loja toda bagunçada. Imagina você chegando numa loja, a loja toda bagunçada, ninguém sabe o que que faz, tá tudo de cabeça pra baixo. Imagina se você chega nessa loja, uma loja, né, você tá passeando, você entra numa loja e tá tudo bagunçado. Qual é a primeira impressão que você vai ter dessa loja? É uma impressão bem ruim, né? É uma impressão de que aquela pessoa não cuida daquele espaço. É a impressão de que aquela pessoa não tem um zelo por aquele trabalho. É uma impressão que realmente não é tão agradável. Então, assim, hoje eu quero saber, o seu Instagram ele tá uma bagunça? Ele tá um caos, assim? Ele tá uma bagunça louca? Tá tudo bagunçado por aí? Se tiver bagunçado, a gente vai arrumar. Oi, Claudinha, boa noite. Se tiver bagunçado, a gente vai arrumar. Então, assim, tá preparada pra arrumar essa bagunça? Bora simbora arrumar. Tá fazendo sentido pra vocês até agora? Porque se tiver fazendo sentido pra vocês, coloca aqui o foguinho, que é pra eu saber que tá fazendo sentido, que é pra eu saber que tá queimando aí. E já pega aqui este aviãozinho no canto e envia para as pessoas que vocês acham que precisa dessa live, que precisa desse conteúdo de Instagram estratégico. A Claudinha tá falando, não tanto, mas preciso alinhar algumas coisas. Isso aí, Claudinha, a gente é legal entender isso, né? É legal entender que a gente precisa tá fazendo esses alinhamentos de vez em quando pra poder deixar tudo ainda mais objetivo. Com o tempo a gente vai fazendo as coisas meio de qualquer jeito, e aí é importante a gente ter esses momentos de parar e analisar, e é isso que a gente vai fazer hoje. E aí, qual é a primeira coisa que a pessoa bate o olho quando entra no seu Instagram? Conta aí pra mim. Quando a pessoa vai clicar no seu Instagram, qual é a primeira coisa que ela bate o olho? Quem acerta? A primeira coisa, ou seja, a fachada da sua loja. Vamos falar hoje que o Instagram é a sua loja. Porque é basicamente isso. A fachada da sua loja hoje é a sua foto. A Claudinha já colocou, já pegou o DNA. Ó, a Fabiana tá falando que tá tudo misturado no meu. A Carolzinha falou a bio. A primeira coisa que a pessoa olha o seu Instagram é a sua foto. Não tem pra onde fugir. Não tem o que ela olhe antes. Se você faça um experimento, bote no Instagram de qualquer pessoa, o seu primeiro olhar, ele vai pra foto dessa pessoa. Então, é o primeiro ponto que a gente vai precisar observar hoje. Por quê? É o primeiro ponto de contato do seu cliente com a sua loja, é a sua foto. E aí, me conta, como é que tá essa foto? Olha só, por que é o primeiro? É tanto o primeiro ponto de contato que quando vocês comentam aqui na live, a primeira coisa que eu vejo é a foto de vocês. Então, o que vocês perguntam, né? O que eu devo colocar? Logo ou foto? Me fala aí. Quem responde essa pergunta? Você deve colocar a sua logo ou a sua foto? Quem sabe essa pergunta? É o seguinte, quando você trabalha através do seu nome, isso é o que eu acredito como estratégia para o Instagram, certo? Obviamente não existe uma regra, não é algo que é uma regra, a regra do Instagram, se você não colocar o seu rosto vai dar ruim. Não existe essa regra, mas é o que eu como estrategista penso ser uma forma mais clara de você se posicionar. Então, se você trabalha através do seu nome, se você trabalha aqui nessa plataforma através daquilo que você leva para o mundo, através do seu conhecimento ou através dos seus produtos confeccionados por você, eu acredito fielmente que você deve colocar a sua foto. Foto. Por que a sua foto? Porque é o primeiro momento de conexão com o seu seguidor.
Então é aquele momento que o seguidor vai bater o olho e ele vai ver quem é que tá por trás daquilo. E aí, Luana, eu não posso colocar minha logo? Se você for uma loja, tipo assim, eu sou uma loja que vende caneta. Eu sou uma loja, tudo bem ter uma logo. E aí você pode humanizar esse perfil de outras formas. Agora, se você tiver o seu nome, se todo o seu trabalho for feito, né, através de você mesma, através daquilo que você coloca para o mundo, principalmente se você trabalha com arte. Então, se você trabalha com arte, fala agora para a Carol, que está aqui me assistindo. Carol, chegou a hora de colocar seu rostinho para jogo, meu amor. Chegou a hora de tirar essa sua logo, porque no final das contas, quem trabalha com arte, gente, a logo não diz nada. A logo não fala nada, a logo não gera nenhum tipo de conexão com o cliente. Quem é artista não é lojista, você não tem uma loja, você é artista. Então, quem tá por trás desse perfil tem que se colocar. Quem tá por trás desse perfil de arte, ela tem que se posicionar, tem que se colocar, tem que se mostrar, tem que mostrar aquilo que você é e que você faz. Então, coloca essa foto pra jogo. Fique com vergonha, não fique com vergonha, porque eu quero essa foto aqui na sua bio. Eu quero no seu rostinho, eu quero seu rostinho aí nessa foto. E aí, assim, gente, é uma forma. A minha empresa sou eu. É isso, Claudinha. É exatamente isso. A sua empresa é você. E aí, principalmente a artista é você. Quem tá por trás de tudo é você. Quem cria tudo é você. Então, você é a empresa. Então, é isso. Você tem que deixar isso bem claro. E é através desse primeiro contato que o cliente vai ter com você que ele vai se conectar diretamente, né? Então, a bio. Então, preste muita atenção na qualidade da sua foto. Preste muita atenção em não colocar uma foto escura, em não colocar uma foto muito distante, não colocar uma foto de corpo todo, ou com vários elementos, ou uma foto onde o fundo contraste muito com você, ou seja, que o fundo chame mais atenção que você. Não pode. A atenção ela tem que ser em você. É que nem cenário. Se você vai gravar um vídeo, você não pode estar num cenário que chame mais atenção que você. Porque aí as pessoas não vão olhar pra você. O foco da atenção não vai ser você, vai ser o cenário. Então, da mesma forma, a foto. Beleza? Então, procure ter aí uma foto de boa qualidade, mostrando o seu rostinho lindo. Coloca aí uma make, um filtro, ou então vai de cara limpa mesmo, se esse for o seu estilo. E vai arrasando. E arrasa nessa qualidade da foto, nessa foto de rosto, certo? Depois que a gente olha a foto, o que é que a gente olha em seguida? O que é que a gente olha em seguida? O arroba dessa pessoa. Então, a gente vai olhar logo a foto e o nome dessa pessoa. Então, o nome do seu Instagram, a escolha do nome do seu Instagram, ela também é muito importante. Ela também é muito importante para que você consiga passar para a pessoa, primeiro, quem você é. Então, se você trabalha, né, nesse processo de se conectar com o público, se você tem uma conexão mais direta, é muito importante que você tenha o seu nome no seu arroba, né? É bem legal que você trabalhe dessa forma. Ah, Luana, mas eu não consigo. Eu quero colocar outro nome. Tudo bem, pode colocar outro nome desde que tenha relação com o seu nicho. Eu sempre falo, né? Eu criei o meu Instagram há 5 anos. Então, se eu criasse meu Instagram hoje, eu faria totalmente diferente com relação ao nome. Eu não colocaria Bailua, não faria nesse sentido, né? Na época fez sentido pra mim, na época foi algo que eu não tinha muito essa orientação assim que eu criei, então foi algo que fez um sentido. Mas hoje, se eu fosse começar do zero, eu não colocaria esse tipo de nome, né? Eu colocaria um nome o meu nome próprio mesmo no arroba e colocaria uma relação com o nicho que eu iria trabalhar. Ó, a Carol falou, me disseram esses dias que meu arroba está muito extenso, complicado para a procura. Então, além de estar grande, Carol, o arroba, ele precisa, assim, remeter diretamente a você e precisa remeter diretamente ao que você faz, né? É importante que tenha pelo menos esses dois
essas duas características. Então, quando a gente lê CCF, guria de letras, a gente, não, por exemplo, eu não sei o que é CCF. Uma pessoa que leia, que esteja lendo aqui seu comentário, a pessoa não faz ideia do que é CCF. Então, o que eu faria no seu lugar? Eu colocaria pelo menos aí o seu nome de forma clara. Pode ser até que esse CCF seja o seu nome, tenha o seu nome, né? Seja uma sigla do seu nome, não sei. Mas eu colocaria de forma bem clara, assim, um nome, o seu nome, quem é você, quem é que tá por trás. Porque quando a gente fala guria de letras, quem é guria de letras? Tipo assim, é uma criança, é uma jovem, é uma adolescente, porque guria é mais nesse sentido, né? De menina. Se você já é uma mulher, se você já é adulta, eu acho que esse termo guria já talvez não linke muito bem com a sua personalidade. Então, dá uma olhada nisso, dá uma avaliada e vê se faz sentido pra você. Porque é importante que seja um nome fácil, né? A primeira coisa que precisa ser é um nome fácil. Ou seja, um nome que a pessoa consiga procurar com facilidade. Igual te disseram que o teu arroba tá muito grande. E aí ele precisa ser um nome fácil. É preferível que não tenha 082, vários números. Então é preferível que você não coloque muitos números no seu arroba, que você realmente coloque ali o seu nome de forma bem objetiva. Eu tô falando isso porque tem gente que bota... Outro dia eu vi pizzaria 897, tipo, vários números. Eu acho que se eu fosse pesquisar isso depois, eu nem lembraria qual é o número dessa pizzaria. Então, assim, é algo que precisa ser levado em consideração. Se você for colocar um número, coloca um número fácil, coloca não sei o que, 10, 2, 0, sei lá. Se você quer usar um número, tente facilitar a vida do seu cliente, tente facilitar a pesquisa dele, tente facilitar esse processo de busca por você. É uma coisa, por exemplo, por que se eu fosse começar hoje no Instagram eu não colocaria Bailua? Porque todas as vezes que eu vou falar o meu Instagram, eu falo Bailua, BYLUA _. Olha o rolê que é falar esse arroba. Olha o rolê. Eu preciso, além de falar, de pronunciar, né, fazer a pronúncia correta, porque é em inglês, eu preciso soletrar para a pessoa saber escrever, porque não é todo mundo que sabe escrever inglês. Não é todo mundo que vai entender o Bailua como BY. As pessoas entendem como Bai mesmo, BAI. Então, assim, é um processo que é importante ser levado em consideração. Hoje já é a minha marca, hoje já é algo que eu não tenho mais como mudar, já tá em mim. As pessoas me chamam de Bailua, inclusive. Meu pai me chama de Bailua. Meu pai fala, ei, Bailua, não sei o que. E aí se dirige a mim com Bailua, então já é algo que já é minha marca mesmo. Então não mudaria mais. Só que se eu estivesse começando do zero, outra coisa, tudo mais, eu não colocaria nesse sentido. Ó, a Claudinha tá falando, meu arroba é super fácil. Eu falo com as pessoas no banco, em lojas, na padaria. Exatamente, letras da Claudinha. Tá ali, letras da Claudinha. É isso, Carol, é isso que eu te falo. Tem que ser algo que a pessoa consiga, seja fácil para qualquer pessoa escrever, seja muito prático para você falar, para você se comunicar, para você divulgar o seu nome, para você divulgar o seu Instagram. Então, é muito importante que tenha essas características, ok? Vamos lá. E é preferível que tenha algo relacionado ao seu nicho, mas é preferível. Se não tiver, não tem problema. Mas se você puder colocar alguma coisa que tenha relação com o nicho que você atua, igual o letras da Claudinha. Letras, a gente sabe que ela trabalha com letras, então a gente sabe que tem um significado, certo? Na época, quando eu criei escrito by lua, a ideia era, né, porque by é por, né, a ideia era por lua, que todas as artes foram feitas por lua. Então, essa era a intenção no começo, só que é algo que precisa ser, tem que prestar muita atenção para não desviar o foco, para não acabar fazendo com que as pessoas se confundam. Então tenha muita atenção no nome do seu Instagram, no arroba do seu Instagram, beleza? Qual é a terceira coisa que a gente precisa levar em consideração? Fala pra mim. Assim que a pessoa entra no seu Instagram, ela vai ver ali a sua foto, ela vai ver ali o seu nome. E qual é a terceira coisa que ela vai observar? A sua bio.
De nada, Carol, de nada. Reflita bastante sobre isso, sabe? Veja direitinho se faz sentido pra você, o que é que tá, né? Qual é a ideia que tá passando, se é realmente essa ideia que você gostaria que passasse. Enfim, veja se faz sentido pra você essas mudanças. Não são regras, como eu falei, não tô impondo nada. Tô falando como estrategista, como alguém que trabalha com isso, como alguém que, né, tem essa vivência e que pode te trazer esse novo olhar. Então, pode ser uma forma de você se destacar. O terceiro passo que a gente vai entender como estratégia do Instagram. Boa noite! Olá, boa noite. Acho que é Ailma, né? Boa noite, meu bem. Vamos lá. A terceira coisa que a gente vai observar no Instagram, em um Instagram estratégico, é a nossa bio. Então, o que é de importante que precisa ter nessa bio? O que as pessoas batem cabeça? E vou explicar por que ela é tão importante. Assim que a pessoa entra no seu Instagram, a primeira coisa que ela vai olhar é a sua foto, é o seu nome e é a sua bio. E na sua bio é como se fosse um breve currículo de quem você é. Nem vou usar essa palavra currículo, mas um breve resumo de quem você é e o que você faz. Então, se você não usar essa biografia de forma estratégica, você tá perdida, você tá perdendo dinheiro. Porque é exatamente ali que você vai falar o que é que você faz. Então, vamos lá para a estrutura da bio, né? O que é muito importante que você não esqueça na sua bio. A primeira coisa, né? A primeira coisa que você deve colocar, e aí agora eu vou mostrar aqui no meu Instagram, a primeira coisa que você deve colocar é uma frase que resume o que você faz, ou uma frase que resume quem você é, ou uma frase da sua audiência que você fala muito, ou uma frase, enfim, uma frase que você acredita, uma frase que reforça o que você faz, uma frase que seja um ponto de ligação entre você e a sua audiência. Então, qual é a minha primeira frase? O que tem escrito aqui? A primeira coisa que tem na minha bio é: não adianta postar todos os dias e não vender nada. Por quê? Porque eu ensino sobre criação de conteúdo e vendas. Eu ensino sobre postagens estratégicas de venda. Então, é exatamente esse o assunto que eu abordo no meu Instagram. Então, a primeira frase é a frase que resume o que eu falo, o que eu penso. Não adianta postar todo dia e não vender nada. Então, é isso que eu acredito. Então, é isso que eu falo, é isso que eu abordo no meu Instagram. É que não adianta você criar um conteúdo de forma aleatória. É essa bandeira que eu defendo, que não adianta você criar conteúdo sem estratégia. Então, é isso que eu defendo. Então, essa é a primeira frase da minha bio. É aquela que define o que eu faço. A segunda frase da minha bio. E aí, essa primeira frase, ela pode ser uma frase de efeito, uma frase aleatória. Mas a segunda frase da sua biografia, a segunda frase da sua bio, você tem que explicar o que você faz de fato. Então, você vai explicar o que você, sabe, de fato atua, o que é que você vende, o que é que você faz, quem é você de fato aqui na internet. Então, é na segunda linha da sua bio que você vai colocar. E aí, eu coloquei aqui na minha, pra vocês entenderem. E aí, eu tô abrindo aqui a minha bio. E depois, quem quiser que eu olhe rapidamente aqui o Instagram de vocês, coloca aqui do lado, nessa caixinha de perguntas, tem tipo uma caixinha de perguntas, uma interrogação. Aí, quem quiser, se alguém quiser que eu olhe, coloca assim, olhe o meu. Coloca aí, que aí no final, se der tempo, eu olho, tá? E aí, o que tem na minha segunda linha? Tem escrito assim: te ajudo a transformar seu Instagram em uma máquina de vendas. Isso é o que eu vendo. Isso é o que eu acredito e esse é o meu produto. A produção de conteúdo e as vendas. Então, você vai produzir conteúdo e com isso gerar venda. Então, é exatamente isso que eu acredito. Logo, é exatamente isso que tem na minha segunda linha da bio. Se eu vendesse alguma coisa no Instagram, né, algum produto físico como eu vendia antes,
que teria escrito? Teria escrito paredes, canecas, quadros personalizados, enfim, se você faz arte, coloca ali nessa segunda linha o que você faz, com o que você trabalha. Sabe por quê? E isso eu já falei para as minhas alunas várias vezes. Quando vocês colocam assim, você faz arte, aí você coloca na sua bio, personalizados. Tá, mas o que é personalizados? O que é que você personaliza? Você pode personalizar perfume, eu já personalizei perfume. Você pode personalizar uma agenda, eu já personalizei a agenda. Personalizar capa de caderno, personalizar copo. Você pode personalizar tudo. Então, seja muito específica no que você faz exatamente, no que você personaliza. Então, quadros personalizados. Então, você coloca ali naquela terceira linha aquilo que você faz, né, de fato. E aí, na quarta linha, você pode colocar algumas conquistas e resultados, né? Caso você tenha. Por exemplo, quando eu trabalhava diretamente com o lettering, na minha bio tinha escrito mais de 100 alunas. Então, na minha biografia, tinha lá uma conquista e um resultado meu, que era o quê? Ter mais de 100 alunas de lettering. Então, como eu tinha esse resultado, eu pude colocar ali na bio. Então, o que você pode fazer? Se você trabalha com consultoria, se você trabalha com clientes de outros estados, de outros países, você pode colocar isso também na sua biografia, porque isso é uma conquista e um resultado. Beleza? E a quarta coisa que tem que estar na sua bio, chamada pra ação. A última linha da sua bio, ela precisa ser isso aqui eu vou falar obrigatoriamente, porque eu preciso fazer com que vocês entendam isso. A última linha da sua bio, obrigatoriamente, precisa ter uma chamada pra ação. Você precisa dar a ordem pro seu cliente fazer alguma coisa no seu Instagram. Você precisa dar a ordem para que o seu cliente, ele tome uma atitude no seu Instagram. Então, seja de falar com você pelo WhatsApp, seja de entrar no seu site, seja de pedir um orçamento, seja de fazer qualquer coisa. Mas é importante, se você quiser vender, é importante que você coloque uma chamada para ação. Por quê? Se não tem chamada para ação, o cliente fica perdido, o cliente não sabe o que fazer, o cliente não sabe qual é o próximo passo dele ali no seu Instagram, né? Não tem um passo a passo, ele não vai saber o que ele precisa fazer a partir de agora. Então, ter uma chamada para ação é muito importante nesse processo. É muito importante e você pode colocar ali na última linha. Algo que pode te ajudar também, que se você trabalha com arte, pode ser que seja interessante. Colocar o seu local, então onde você mora, a sua cidade, coloca ali também, porque isso vai ajudar as pessoas a entenderem quais são os limites da sua arte. Porque, por exemplo, se você faz parede, né? Se você faz arte em parede e você mora no Nordeste e a pessoa mora lá no Sul, óbvio que vai ter uma limitação, né? Óbvio que não vai ser a coisa mais fácil do mundo sair do Nordeste para o Sul para fazer uma parede. Então, se você trabalha com serviços físicos, serviços onde você precisa ir ao local ou produtos físicos, é legal, é interessante que você coloque também onde você mora. Ou então onde é a sua empresa, para que fique claro para o seu cliente, para que não gere nenhum tipo de frustração, nada desse tipo, tá bom? Então, até agora, tá fazendo sentido para vocês? Tá dando pra entender, tá dando pra absorver as informações? Eu tô falando de forma bem tranquila para que vocês consigam observar, para que vocês consigam entender todos os detalhes. Então, vamos lá. Quais são as coisas que você não deve colocar de jeito nenhum no seu perfil? Quais são as coisas que você não deve colocar de jeito nenhum? Primeira coisa, arroba de marido. Arroba de marido, de namorado, de filho, o arroba. Mãe de não sei quem, mulher, esposa de não sei quem. Gente, para com isso. Se você tá no Instagram pra vender, se o seu Instagram é uma bodega ou é o seu Instagram profissional? O que é? É uma bodega? Porque que é isso? Pra que você tá falando? Por que você tá vendendo seu marido no Instagram? Pra que você tá colocando lá o arroba dele na sua bio? Mulher, pelo amor de Deus, tira esse arroba. Se você colocou já algum dia o arroba de alguém, ou então mãe de pet, mãe de não sei quem. Enfim, se o seu Instagram for para trabalho, se você quiser vender, tire informações irrelevantes da sua bio.
tire informações que não vão acrescentar em nada na venda, que não vão acrescentar em nada na vida do seu cliente, tá? Foque lá no que é importante pra venda. O que é importante? A pessoa saber o que eu vendo, onde é que eu moro, o que eu acredito e como que ela vai comprar de mim, beleza? Então, ó, frases que não conectam, frases aleatórias, enfim, coisas que não fazem o menor sentido. E outra coisa, localização é só se fizer sentido pro seu trabalho. Porque, por exemplo, pro meu, eu trabalho hoje totalmente home office, totalmente online. Então, pra mim não tem importância se eu tô morando nos Estados Unidos ou em Fortaleza. Não faz diferença nenhuma, porque eu tô aqui ao vivo e online. Então eu não vou colocar onde eu moro na minha bio, porque não é importante, porque isso é totalmente irrelevante. Então eu não coloco. Agora, se você trabalha com um produto físico, pode colocar. No entanto, tem uma dica importante e é um pulo do gato aqui. Quando você coloca nas configurações do Instagram a sua localização, ela já aparece automaticamente na sua bio. Quando você coloca, por exemplo, um endereço, se você é uma loja, você coloca um endereço, ou você coloca só a sua cidade, nas configurações do Instagram, isso já aparece na sua bio. Ou, já aparece embaixo ali. Ou seja, você não precisa escrever na sua bio. Você não precisa perder um espaço na bio pra isso. Porque, gente, espaço na bio é a coisa mais valiosa que existe. Espaço na bio é uma forma de você, de fato, colocar ali a sua voz, colocar a boca no trombone, porque é a fachada da sua loja, é a bio, certo? E outra coisa, não dê comandos que você não pode cumprir. O que isso significa? Assista os stories. Várias vezes eu já vi em lojas escrito assim, assista os stories. Aí você vai lá, não tem nenhum story. Aí outro dia eu fui lá, porque eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí no outro dia eu fui lá, tinha escrito, assista os stories. Aí os stories eram um monte de fotos de produto. Não tinha uma interação, não tinha uma conexão, não tinha uma conversa, não tinha nada. Só tinha as fotos ali. Então assim, gente, se você não desenvolve essa parte dos stories, não dê comando para que as pessoas olhem os stories. Porque senão não vai fazer o menor sentido pra pessoa, porque ela vai olhar. Se você dá um comando, a pessoa vai olhar, a pessoa vai executar. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Passem a dar comandos para a sua audiência. Passem a dar comandos para os seus clientes. O que são esses comandos? Clique aqui, orçamento aqui, faça isso, faça aquilo, compre de mim, tananã. Então, dê comandos para que o seu cliente ele consiga ter clareza do que fazer, ter clareza do próximo passo, certo? Outro detalhe muito importante de um Instagram estratégico são os destaques. Então, coloca aqui se você fica perdida nos destaques. Fala pra mim se você sabe como criar destaques estratégicos, se você sabe como organizar os seus destaques. Coloca pra mim pra eu saber. Vamos lá. Os destaques são formas que o Instagram ele encontrou para nos permitir, mostrar quem nós somos ainda mais. Então, os destaques é aquela forma que você tem de reunir tudo que você precisa, todas as informações que você precisa. Isso significa o quê? Isso significa que é ali nos destaques que você vai colocar quem é você, colocar quem é que tá por trás desse Instagram, se isso for importante, né? Se você for artista, por exemplo, você vai colocar quem é você. Você vai colocar os seus bastidores, né? O que você faz por trás, porque, gente, as pessoas gostam de ver bastidor. As pessoas amam ver bastidor. É uma coisa muito interessante. Primeiro porque quem já tá avançada aprende muito vendo bastidor. Eu aprendo muito vendo. Quando eu vejo alguém compartilhando um bastidor, eu consigo aprender demais. Então, quem já tá mais avançado aprende muito. E quem não está avançado se interessa muito mais pelo seu assunto, se interessa muito mais pelo seu conteúdo. Porque você está mostrando por trás, porque você não está mostrando só a arte final ou o produto final. Você está mostrando
todo o processo que foi, desde a escolha, desde o processo criativo. Você está mostrando todo o processo que foi até chegar no produto final. Então não é mais interessante você entender como é que o produto chega ali, como é que o produto fica pronto? É sempre mais interessante. Então bastidor é algo que as pessoas amam acompanhar. Então nos destaques, quem é você, os seus bastidores, os seus produtos. E aí, se você é alguém que tem mais de um produto, vamos lá, vamos supor que você é artista e você faça paredes, então você vai ter um destaque ali só para paredes. Que você faça canecas, então você vai ter um destaque só para suas canecas. Que você faça quadros personalizados, então você vai ter um destaque só para quadros personalizados. Você vai criar um destaque para cada produto, porque dessa forma, o cliente que quiser aquele... Ai, meu Deus. Dessa forma, o cliente que quiser aquele determinado produto, ele já vai saber onde que ele tem que buscar. Gente, eu tô suando. Aquele determinado produto, ele já vai saber onde ele vai precisar buscar informação. Então, se você organiza os seus destaques dessa forma, se você organiza os seus destaques olhando cada detalhe, olhando o que é importante, o que não é, é muito legal, porque você consegue dar esse dinamismo pro seu trabalho. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se você tá dizendo ali no seu feed que você vende caneca, quadros e paredes, e aí você tem um destaque para cada coisa. Se você tem um destaque para aquela coisa, a pessoa, por exemplo, que ela quer ver uma parede sua, ela vai direto naquele destaque. E aí você facilita a vida do seu cliente, você facilita o processo de venda, você facilita o processo de conexão com aquele cliente. Então, organize os seus destaques também dessa forma. Outro que é muito importante você ter, principalmente se você vende produto, é como comprar. Por que como comprar? Porque simplesmente algumas pessoas elas vendem através do WhatsApp, outras pessoas vendem através do direct, outras pessoas vendem através do site. Cada pessoa vende de uma forma. E o seu cliente, ele não tem a obrigação de saber como você vende. Então você precisa informar para ele. Então você precisa falar para ele como ele pode comprar de você, como é o processo, qual é o passo a passo. Então isso vai precisar estar ali nos seus destaques também. Então, forma de pagamento, tudo. Esse fim de semana eu vou arrumar a minha empresa, bio, destaques e etc. Isso aí. Missão de vocês do fim de semana é essa, viu? A missão de vocês do fim de semana é arrumar tornar o Instagram de vocês estratégico. Aplicar essas estratégias para poder vender, para poder se posicionar, para poder, de fato, começar a jogar a brincadeira do Instagram, né? Porque até agora vocês estão na bagaceira, vocês estão ali na curtição. Vamos aqui pra vida real de que você precisa mostrar, que você precisa colocar destaques estratégicos, fazer uma bio estratégica, ter uma boa foto, você precisa disso, tá? É importante pro seu negócio. E outra coisa que é legal também colocar são os feedbacks e depoimentos dos seus clientes. Então, se você tem algum feedback de cliente, depoimento, posta nos seus stories, coloca nos seus destaques e arrasa nessas informações, porque isso é muito importante também. Seus feedbacks é o que vai trazer, vai dar a prova social para que as pessoas comprem de você. Gente, isso é tão forte, isso é tão sério, essa questão da prova social, que as empresas, elas pontuam, elas parabenizam as pessoas que dão os depoimentos. Por exemplo, quando você compra alguma coisa, sei lá, no Magazine Luiza, você sempre que compra, você vai ler os comentários, né? Pelo menos eu, toda vez que eu compro online, eu vou ler os comentários pra saber se a peça é boa, se é alguma coisa e tudo mais. Por exemplo, eu comprei essa blusa na internet. Quando eu comprei essa blusa, eu fui olhar os comentários. Eu fui saber se o tecido era bom, se as pessoas tinham gostado, se o caimento era legal, se ela era bonita, se o tamanho era real. Então, eu fui ver os comentários. Isso nada mais é do que os feedbacks dos clientes. Então, se isso é importante pra você na hora de comprar, obviamente que vai ser importante pro seu cliente na hora dele comprar também. Então, coloque isso muito específico ali. Se você tem feedback, use e abuse disso. A Carol falou, estava à deriva. É isso. E agora, ó, vamos ativar o modo Instagram estratégico aí. Ativa esse modo.
Pra que as coisas comecem a mudar por aí, Carol. E aí, vamos para tenho muitos feedbacks e tenho um destaque específico. Feedbacks, exatamente, Claudinha, exatamente. Feedbacks, você pode colocar, a Claudinha colocou feedback, você pode colocar feedback, depoimentos, clientes, enfim, só coloque, só faça um destaque de feedback, pelo amor de Deus, porque isso vai fazer muita diferença no seu processo. A última coisa que a gente vai falar dessa primeira etapa da primeira impressão, né, do Instagram estratégico, de como transformar o seu Instagram deixar ele completamente alinhado estratégico, é a identidade visual. Então, o que é importante na identidade visual? E aí, gente, eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente não dá muito valor a isso. E no começo eu não dava. No começo, a minha identidade visual era um caos. Cada semana eu mudava, cada semana tinha uma cor diferente, cada semana era de um jeito. E era uma confusão. Então, o que acontece? O que aconteceu? Eu simplesmente estabeleci uma paleta de cores de acordo com aquela mensagem que eu queria transmitir, de acordo com a imagem que eu queria passar. Então, eu comecei a criar uma paleta de cores ali bem alinhada com o meu intuito no Instagram. Então, qual é a ideia hoje? É que vocês simplesmente façam essa escolha das cores, né? Escolham as cores que você mais se identifica, que mais transbordam a energia da sua empresa, que mais mostram para a pessoa o que a sua empresa como ela faz. E você estude mesmo, faça um estudo da psicologia das cores e consiga entender ali quais são as paletas, né, mais fortes, quais são as cores que mais valorizam o seu processo. Então pesquise as mensagens que as cores passam. Essa paleta é meu calo. E eu já sei até por quê, Claudinha. Porque você não tem uma cor preferida, capaz, né? Porque quando a gente não tem uma cor, assim, que a gente se identifica, a gente gosta de várias cores, é muito difícil. Porque você tem que combinar. É exatamente o que acontecia comigo. Porque eu tinha que combinar zilhões de cores que eu gostava. E às vezes as cores não tinham nada a ver. E aí as cores que combinavam eu não gostava. E era um caos na minha vida. Então era sempre uma confusão. Pode ser que seja isso, o seu calo. Mas o primeiro passo é entender. E nessa estratégia na hora que você for fazer essa identidade visual, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para as cores. Então olha para as cores. Gente, olha e vê qual é a cor que você se agrada, qual é a cor que você gosta. Porque você vai ficar olhando para aquela cor o tempo inteiro. Então, se for uma cor assim que você não gosta, que você tem abuso, uma cor, sabe, nada com nada, uma cor que você não se identifica, se for uma cor que você não se identifica, você não vai gostar, vai ser muito ruim pra você, vai ser um caos. Ó, a Claudinha falou, amo todas as cores. Pois é, exatamente. Eu tive essa dificuldade também por causa disso. Pensei azul e verde, mas já quero mudar. E aí, quando você pensa azul e verde, por quê? Porque são cores provavelmente que se você gosta, você se identifica. Você pode entender quais são... Primeiro entender o que eu quero passar. Eu quero passar uma imagem mais alegre, eu quero passar uma imagem mais, mais séria, mais dinâmica, mais tranquila, mais enérgica. E aí, a partir dessa imagem que você quer passar, você faz a escolha da sua paleta de cores baseada nisso. Então, a escolha da paleta, ela vai ser totalmente ligada com o seu... Totalmente ligada com a mensagem que você vai passar, com o intuito do seu Instagram, com o intuito do seu produto. Pegar a Frida começou a latir aqui. E aí, só que quando a gente fala de identidade visual, a gente não fala só de cores, tá? Eu quero que isso fique bem claro. Quando a gente fala de identidade visual, a gente fala também de elementos. E aqui é um pulo do gato pra vocês. Aqui é uma coisa que eu não lembro de ter falado isso em lugar nenhum antes. Mas quando a gente fala de identidade visual, a gente também precisa falar de elementos. E o que esses elementos eles são? Principalmente uma coisa que eu vou falar e vocês vão se atentar na hora. Eu vou escrever aqui, a Frida querendo participar. Eu vou escrever aqui nos comentários. Olha esse elemento visual. O que é esse elemento visual?
o elemento visual do foguinho. Emoticons são muito bons na sua estratégia de identidade visual. Emoticons são muito bons, muito legais e muito importantes, porque eles te ajudam a levar a sua mensagem para o público. Eles te ajudam a reforçar a sua mensagem. Sabe por quê? Gente, primeira coisa, qual é a mensagem que aquele emoticon passa? É essa. As pessoas, e tá aqui Claudinha, que é minha aluna que não me deixa mentir, as pessoas, eu chamava minhas alunas de foguenta e tal, né? E as pessoas olhavam o foguinho e lembravam de mim. As pessoas olhavam fogo e falavam... uma vez me mandaram aquele filtro com os foguinhos aqui em cima, dizendo que era o meu filtro. Por quê? Porque eu usava muito fogo. Muito foguinho, muito foguinho, muito foguinho. Ou seja, isso já está na minha identidade visual. Eu uso isso nas minhas legendas, eu uso isso nos meus stories, eu uso isso aqui na minha comunicação. Então é uma forma de me identificar visualmente. Então emoticons são formas de te identificar visualmente. Porque, por exemplo, que quando as pessoas entram no Big Brother, as pessoas quando entram no Big Brother, as torcidas, elas têm uns emoticons. Então cada torcida tem o seu emoticon. Por quê, gente? Pra identificar aquela pessoa. Então os emoticons, eles também identificam pessoas. Emoticons também são estratégias de identidade visual, estratégias de comunicação que fazem com que você fique ali, ó, falando, colocando aquele emoticon sempre, de forma repetida. E aí, quando a pessoa, porventura, vê aquele emoticon em algum outro local, ela vai lembrar automaticamente de você. Eu duvido que não tenha... se eu for, né, talvez a única pessoa que você veja que use muito fogo. Duvido que você não veja um fogo e não lembre de mim. Não tem, várias pessoas já mandaram pra mim. Ah, vi um foguinho, lembrei de você. Não sei o que, lembrei. Por quê? Porque é muito da minha identidade visual. Então, é muito importante você ter noção dessas estratégias e de que os elementos visuais, eles também fazem parte disso. E quando vejo outra pessoa usar o fogo, não consigo reconhecer como daquela pessoa. Mas é verdade, é real isso. É real. Quando você usa algo, quando você faz algo com muita repetição, e aí é nisso que eu vou entrar também, porque assim como os emoticons, eles podem ajudar nesse processo de identidade visual, você pode usar também repetição de frase, repetição de jargões, repetição de crenças que você acredita. Então, por exemplo, esses dias, eu não sei se foi você, Carol, ou se foi outra pessoa, que postou nos stories: a disciplina vence o talento, e me marcou. Por quê? Porque é a frase que eu falo pra vocês sempre. A disciplina vence o talento. A disciplina vence... Se eu tô aqui diariamente falando, inclusive nem falei esses últimos dias, mas porque, né, tava uma loucura a rotina. Mas se eu sou uma pessoa que fala disciplina vence o talento, disciplina vence o talento, disciplina vence o talento, disciplina... Gente, daqui a um mês, ouvindo disciplina vence o talento todo dia, você vai ler essa bendita dessa frase, disciplina vence o talento, vai lembrar de mim. Por quê? Não, porque foi você mesmo, eu lembro. Porque é algo que tá na minha comunicação. Então, identidade visual precisa estar na sua comunicação. E aí eu vou dar outro exemplo. A Claudinha. A Claudinha, ela posta direto as calopsitas dela. Gente, se eu vejo uma calopsita hoje, eu lembro da Claudinha na hora. Na hora eu lembro das calopsitas da Claudinha, dos nomes das calopsitas da Claudinha. Na hora é algo que me vem à cabeça, calopsita. Por quê? Porque foi algo que ela falou tanto dessas calopsitas que não tem como não lembrar. Então, identidade visual é isso. Além de toda a estratégia, né, por trás, é você fazer isso através também da repetição. Repetição de frases, repetições de palavras, repetições de jargões. E o bebê que nasceu, pois é, a calopsita lá, toda nazelada, a pobre, um pintinho, todo sem pena nenhuma ainda, lá, e a Claudinha mostrando a calopsita, o bebê calopsita. Menina, é assim, viu? É desse jeito. Então, assim, a sua identidade visual, ela precisa externar quem você é e a sua história. E isso eu preciso deixar bem claro pra vocês agora, tá? Não adianta, gente, não adianta você tentar
colocar na sua identidade visual algo que não te represente. Se você fizer isso, será um dos piores erros. Claudinha tá me desconcentrando, marcelada não, é linda da vovó. A calopsita é só o vem-vem. Só o vem-vem. É um tico de gente, a calopsita, e ela dizendo que é linda da vovó. E aí, o que eu tava falando era: não adianta você tentar reproduzir a identidade visual de outra pessoa. Não adianta você tentar criar, pegar algo que você viu, que funcionou pro outro e vai funcionar. Não adianta. Identidade visual é sobre você. É sobre a sua essência. Então, se a cor azul faz sentido pra você, use a cor azul. Se a cor amarela faz sentido pra você, use a cor amarela. Use o que faz sentido pra você. E não tenha medo, não tenha vergonha de mudar daqui a um tempo se isso parar de fazer sentido. Até porque a identidade visual é algo que pode ser mutável, que não é algo, sabe, engessado, não é algo que precisa ser feito ali de forma, sabe, muito engessada. A identidade visual, ela é completamente livre. Então, é algo que precisa vir daqui, do seu coração, precisa vir de quem você é. Não adianta você copiar identidade visual de seu ninguém, que aí não vai funcionar, que aí não vai fazer sentido, que aí você não vai conseguir dar conta. Claudinha tá dizendo: o povo diz que não pode ver caneca que lembra de mim. Olha só, cara, tem como a Claudinha parar? Se ela gosta, né? É porque, pelo que eu sei, ela gosta de caneca. Tem como ela parar de vender caneca agora? Se ela tá virando referência para as pessoas de caneca, daqui a um ano, se ela continua vendendo caneca com essa frequência que ela vende, se ela continua falando de caneca com essa frequência, ela vai ser a maior referência de caneca desse Recife. A maior referência de caneca. Por quê? Porque ela é a pessoa que tá ali falando de caneca, vendendo caneca, caneca. E aí, Claudinha, algo que pode te ajudar também, que eu acho que seria interessante, eu pensei nisso e pensei em te falar, não falei, lembrei aqui agora. É você começar a inserir, e aí isso também faz parte de um Instagram estratégico, mas é você começar a inserir a caneca também na sua rotina. Na sua rotina. Porque a gente vê as canecas você fazendo, a gente vê os bastidores, a gente vê os seus clientes, a gente vê... Mas a gente vê pouco, não é que a gente não vê, tá? Você posta de vez em quando, mas com pouca frequência você usando a caneca. Por que eu tô falando isso? Porque eu vendo caneca, né? Já vendi caneca. Então, todo dia de manhã eu posto foto de caneca. Todo dia de manhã eu tô bebendo meu café e bato uma foto da caneca com o livro, então a caneca ela faz parte da minha rotina. Às vezes eu tô fazendo live com caneca aqui do lado, bebendo água na caneca, ou é com água na caneca ou é com água nesse copo térmico. Então isso aqui já tá muito forte na minha comunicação. Então estou fazendo uma pra mim, é porque eu já fiz duas e o povo leva. Então, é isso. É isso. Então, inclui aí essas canecas na sua rotina. E aí, quando tu estiver fazendo os stories com a calopsita, pega essa caneca. Tô aqui bebendo meu café com a minha caneca. Mostra a tua caneca, mostra que, você usando. E aí, começa a incluir isso também na sua rotina. Porque isso também faz parte das estratégias. Isso também faz parte de ter um Instagram estratégico, tá bom? Meus amores, este é o momento onde eu paro e faço a pose do nosso print. Porque hoje eu tô toda garota de animal print. Eu tô toda boneca, toda bonita. Vou fazer a pose do print. E pra quem não sabe o que é esse momento, como nós estamos formando um bonde de mulheres maravilhosas, empresárias de sucesso, eu sempre faço no final das lives, né? Eu sempre faço no final das aulas uma pose para que vocês possam bater um print e postar nos stories. E aí postem nos stories, me marquem para eu saber que vocês gostaram da aula, para eu saber que vocês curtiram esse conteúdo e para eu saber que faz sentido para vocês e que foi importante, tá bom? Então, vamos fazer a pose do print. Printem, me marquem, me mandem nos stories. E
a nossa missão de hoje, né, a missão da nossa aula de hoje é que vocês façam essas mudanças que a gente comentou aqui. Então faz que nem a Claudinha falou, usa o final de semana pra fazer isso, mas que não passe da próxima semana, que não passe de domingo. Então use esses próximos dias pra começar a organizar o seu Instagram, pra tornar ele uma ferramenta estratégica para que você consiga vender de fato, para que você consiga alcançar e conquistar ali a venda através dele, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por estarem aqui, por compartilharem esse momento comigo e um beijo!